Bom, meu nome é Marcelo Branquinho, eu sou diretor de atendimento aqui da Filadélfia. Eu estou aqui na Filadélfia há 3 anos e meio, mais ou menos. E antes da Filadélfia eu passei por algumas agências do mercado, como a ASA, a TOM, a SMPB e a Casa Blanca. Eu sou Isabel Cristina Ferreira, eu trabalho na Itatiaia há 1 ano e meio, eu sou executiva comercial, responsável pelo atendimento de alguns clientes. A Filadélfia é uma agência que esse ano vai fazer 9 anos, a gente tem 8 anos. É uma agência que foi criada para atender basicamente o mercado privado, a gente tem um foco em mercado privado, hoje com em torno de 25 clientes, em torno de 70 profissionais, dividido aí nas áreas operacionais. Toda a agência tem, que começa com atendimento, mídia, produção, criação, e a gente tem algumas áreas que foram desenvolvidas dentro da agência e fazem parte de outros departamentos, como por exemplo uma área de design que fica subordinada à criação, uma área de digital, hoje para trabalhar com todas as mídias e as interfaces digitais, que é uma área que está integrada com a mídia e com a criação, basicamente com o planejamento. Uma área de planejamento e uma área de projetos incentivados. Basicamente, ele é o gestor da conta. Se a gente fosse pensar um gerente de banco, seria uma coisa parecida com um gerente de banco. É o cara que conhece todo o fluxo e distribui o fluxo operacional de trabalho do cliente, é o cara que detém todo o histórico do cliente dentro da agência, o que está sendo pedido, o que ele já pediu. É um cara que ajuda muito o planejamento e as outras áreas a conseguirem desenvolver os trabalhos de forma mais afinada. Em casos de agências, por exemplo, que não possuem planejamento, o atendimento acaba fazendo um pouco também do planejamento do cliente. Na Filadélfia a gente tem um departamento de planejamento, o que não quer dizer que o atendimento não faça uma dupla de vez em quando com o planejamento no desenvolvimento de projetos. É o responsável pela elaboração dos briefings, construção de briefings, definição de problemas junto ao cliente e a rotina do dia a dia de controle dos investimentos do cliente dentro da agência, aprovação de jobs, de trabalhos e a distribuição depois interna para as equipes de finalização, de criação. Então, ou seja, é a pessoa que detém ali todo o fluxo de trabalho operacional do cliente dentro da agência. Tem uma frase que é usada, eu particularmente não gosto muito de usar essa frase, mas ela chega perto talvez do que é o atendimento, que é o representante da agência no cliente, o representante do cliente na agência. Por que eu não gosto disso? Para mim, o atendimento, em primeiro lugar, ele tem que ser agência. Ele tem que ser Filadélfia Futebol Clube. Porque ele é um funcionário, ele é um colaborador da Filadélfia. E ele tem que, acima de tudo, pensar na agência. E num segundo momento, ele sim tem que defender a posição do cliente dele aqui dentro, porque ele acaba sendo os olhos, os ouvidos e a operação do cliente. Mas ele não pode esquecer que ele é um profissional da agência. A partir do momento que ele começa a se comportar muito como o cliente dentro da agência, ele acaba criando conflito com as outras áreas. Então, esse é um ponto muito importante dos atendimentos, quando começam, tem que saber dosar e evitar que ele se transforme na persona do cliente dentro da agência. Isso acaba que, no decorrer do tempo, vai desgastando um pouco a figura do atendimento. Eu acho que uma das características mais importantes é ser paciente, ter paciência. Por quê? O atendimento é talvez o profissional que mais demora a ser formado dentro do ciclo de uma agência. A gente consegue ter profissionais de criação mais novos já bem destacados, profissionais de mídia, profissionais de digital hoje, principalmente, que são profissionais com um perfil mais novo. Agora, o atendimento ele tem que passar por uma série de experiências para conseguir ter uma bagagem
e superar as dificuldades que são impostas para ele no trabalho, porque o principal ponto é o atendimento gerencia pessoas o tempo inteiro. Ele gerencia pessoas dentro da agência e gerencia pessoas junto ao cliente. E talvez essa seja a parte mais importante e desgastante no processo, é a gerência de pessoas. É você saber se relacionar e saber entender a hora que você tem que recuar, a hora que você tem que avançar, saber como talvez convencer um criativo que o ponto de vista dele talvez não esteja correto, e o criativo às vezes tem que ser trabalhado de uma forma diferente, ele pensa com uma cabeça um pouco diferente. Então, uma das características mais importantes é a paciência para esperar essa bagagem acontecer. Essa bagagem ele só vai receber essa bagagem a partir do momento que ele tiver vivenciado várias situações. Então, quando você entra numa agência para fazer um estágio ou para começar um trabalho de trainee, você não vivenciou nada daquilo. Você vai começar a observar, vai começar a ver as situações, e isso vai fazer uma grande diferença depois no futuro. Então, o primeiro ponto eu acho que é paciência, saber esperar o tempo das coisas acontecerem e não querer pular etapas. Já falei um pouquinho sobre gerência de pessoas, eu acho que é muito importante você saber lidar com pessoas. A gente tem, por exemplo, na criação, tem muita gente muito introspectiva que trabalha com fone de ouvido ali o tempo inteiro, fechado no mundo digital também, os programadores são assim. No atendimento, a gente tem que gostar de se relacionar com as pessoas, a gente vai ter isso o tempo inteiro, é uma característica muito importante. Uma outra coisa é visão sistêmica. O atendimento talvez seja o profissional que mais tenha que entender da operação da agência como um todo. Por quê? Porque ele vai demandar serviços, ele vai demandar e vai receber trabalhos de todas as áreas da agência. Então ele tem que saber como é que o criativo trabalha, ele tem que saber como é que a mídia trabalha, ele tem que saber como é que o produtor trabalha, porque no final ele que vai amarrar todos os inputs que vão ser distribuídos pelos departamentos e vai transformar aquilo em alguma coisa, numa apresentação, num orçamento que tem que ser fechado junto com a apresentação. Então é muito importante entender o passo a passo, como é que funciona cada departamento, ter essa visão geral do que é uma agência, como é que ela funciona, para que ele consiga gerir o processo. Então eu volto a falar, o atendimento, no final das contas, ele acaba sendo um gestor de pessoas, um gestor de processos, um gestor de orçamento. Então o bom atendimento ele se transforma num gerente, depois num gerente de contas. Sobre os clientes da agência, como eu disse, a agência tem um perfil de trabalhar com clientes privados, a gente tem em torno de uns 25 clientes. Eu vou falar basicamente dos principais, de alguns que não vou lembrar de todos agora, mas nós temos hoje o Inhotim, que é um grande cliente da agência, a concessionárias Osaka, o Super Nosso, supermercado, o Grupo Super Nosso, a consultora EPO, a consultora Cirela, a Elmo, a Valorec, a Lafarge, que é uma produtora de cimento e concreto, alguns clientes que são sazonais, como o projeto I Love Jazz, como a Casa Cor, que acontecem uma vez por ano, então eles têm um atendimento restrito naquele momento. O que mais? A Marluvas, que é um fabricante de calçados muito grande aqui no interior de Minas, e em Curitiba a IL, que também é uma fabricante de luvas. Então, o que eu me lembro rapidamente são esses, mas a carteira hoje é composta de clientes ativos, em torno de 25 clientes no total. A rádio atende qualquer tipo de cliente, desde funerária até multinacionais. Eu atendo alguns clientes que são escritórios de advocacia, eu atendo Secretaria de Saúde, mas tem vários, tem a Orca, os outros atendimentos, tem CEMIG, Copasa. A maioria das concessionárias de veículo fazem também tanto ação quanto mídia com a gente. Hoje tem de todo tipo de cliente na rádio. Em relação aos anunciantes diretos, nós procuramos através de internet, nós recebemos relações do Crowley que nos informam quem está anunciando até mesmo em outras rádios, clientes de feiras, amigos, indicações.
Os clientes também nos procuram, então eles entram na vez, nós temos uma relação, uma lista de clientes da vez, tanto de agências quanto de clientes direto. Então, quem tiver na vez atende determinado cliente. Tem as duas situações, né? A gente não pode esperar só o cliente procurar a gente, porque em alguns meses tem uma procura bem menor. Por exemplo, entre janeiro a março a procura é bem pequena, então a gente tem que pegar listas de feiras, a gente recebe revistas também, pega Veja, pega Isto revista Encontro, vê quem não está anunciando com a gente, corre atrás, tem que estar sempre trazendo novos clientes, independente da procura deles. Né? Até porque se sai um cliente ou outro, você tem que sempre manter a sua carteira num nível assim, até mesmo para não influenciar muito nos seus rendimentos. E até mesmo questão de meta, né? Inclusive em janeiro eu fiquei meio desesperada, porque em dezembro todo, vamos colocar que 90% dos meus clientes cancelaram os contratos, só voltaram em fevereiro. Então eu tomei um xingo bem grande, mas aí eu respirei em fevereiro e eles viram que realmente foi uma situação assim, que acontece de mercado e acontece na carteira de todo mundo. Os comerciais são programados pela OPEC. Nós montamos um mapa, né, que é a API, pedido de inserção, com todos os dados do cliente, qual o programa, quais os dias. Porque como o cliente ele pode alternar os dias de veiculação, ele pode fazer segunda, quarta e sexta, quinta e sexta, então a gente tem que entregar um mapa dessas inserções que vão ser colocadas, e aí a gente entrega um texto para ser gravado, ou quando o cliente já tem esse jingle pronto, a gente envia o jingle pronto também para ela colocar na programação. Depois que ela faz essa programação, ela encaminha essa API para o financeiro fazer o faturamento. Geralmente o faturamento é feito 15 dias fora o mês. Por exemplo, se você veiculou o mês inteiro de maio, o pagamento é para o dia 15 de junho. Mas se você fez só uma semana em maio, a última semana, o pagamento também vai ser dia 15 de junho. Por isso que é 15 dias fora o mês. Alguns clientes precisam de comprovantes das veiculações. Então, nós temos uma pessoa que nos primeiros 10 dias do mês é responsável por conferir as PIs e conferir a nossa programação se foi veiculado todos os materiais a serem programados. Né? Aí é enviado para a agência ou para o cliente direto junto com a nota fiscal. Nós decidimos desde o começo da agência trabalhar com o mercado com iniciativa privada e o foco foi dado a esse, até porque as agências que atendem o governo, elas também têm uma pegada um pouco diferente. A gente sente que, na verdade, as contas públicas, elas exigem um trabalho um pouco diferente do trabalho do que a iniciativa privada, ou seja, basicamente, se a gente for pensar em termos de resultado de campanha, um anunciante privado, principalmente do varejo e tal, ele tem necessidades de retornos mais específicos, são mais mensuráveis do que o governo. O governo ele não costuma cobrar resultado em termos de vendas, em termos de participação de mercado, o que é o contrário da iniciativa privada. A iniciativa privada, se eu estou fazendo uma campanha para a Elmo, por exemplo, ele tem o objetivo de vender X mil pares de calçados. Isso vai ser medido naquele mês e tal. E a agência foi se especializando em atender clientes privados com esse tipo de necessidade e que possibilitam, na verdade, um trabalho criativo mais afinado, mais aguçado, o que, na verdade, o governo não permite. Se a gente fizer uma comparação em relação à ideia criativa, a ideia basicamente mesmo, insight criativo, a gente tem muito poucas campanhas de governo que tem um apelo criativo bacana. Já a iniciativa privada não, ela possibilita. E a agência foi criada e foi pensada para ser uma agência com um perfil criativo muito grande. E o governo também não nos possibilitaria esse tipo de coisa. E foi uma decisão. O mercado mineiro é muito concentrado em governo, né, é muito dependente de contas públicas, e a gente preferiu entrar por um outro caminho e brigar nas contas privadas. Tudo feito através de agências, né? Mas a gente tem acesso, a gente faz reunião com secretários. Tem aquela coisa da responsabilidade parece ser um pouco maior, mas é bem tranquilo, né? Em relação a desconto, é diferenciada a tabela.
Às vezes você tem que seguir a tabela do ano anterior, mas o desconto é menor, igual até comentei do esporte, que é 25, para governo é 13, mas às vezes é a tabela do ano anterior, então assim, só mesmo essa questão de tabela, mas eles são bem tranquilos de atender. É mais chatinho para, sim, geralmente eles aprovam em cima da hora, sabe? A ação mesmo que a gente fez de carnaval foi aprovado 2 dias antes. Então foi bem corrido, tinha que alugar van para viajar, porque era no mesmo dia, então vocês tinham que estar em Pompeia e Diamantina ao mesmo tempo. Então é bem corrido mesmo. Até mesmo questão de pessoal, que todo mundo programa para viajar, mas eles são tranquilos e honram seus compromissos direitinho. É até legal trabalhar assim com eles. É um trabalho bem profissional. Clientes de varejo. Clientes de varejo são, exemplo, Elmo, Super Nosso, a concessionária, ou seja, são clientes que têm um costume de ter uma mídia frequente, que anunciam com frequência e que precisam de uma resposta muito rápida. Geralmente eles estão sempre trabalhando muito forte em relação a algum concorrente que tem alguma campanha e alguma oferta parecida no momento sendo veiculada, então as respostas acabam tendo o monitoramento que está acontecendo, e as respostas têm que ser muito rápidas. Então, quem atende varejo, por exemplo, atendimento de varejo, tem que ser um atendimento muito rápido, muito dinâmico. As campanhas, às vezes, elas não têm muito tempo para serem criadas, desenvolvidas, pensadas e produzidas, não. São campanhas que a gente cria, desenvolve e põe no ar em 2, 3 dias, coisa rápida, para dar uma resposta a algum concorrente, para estimular a venda de algum produto de alguma promoção que aconteceu. Então, o varejo tem isso, o atendimento do varejo tem que ser muito rápido, muito dinâmico. Atendimento de conta, por exemplo, conta institucional, como a Valorec, como a Lafarge, já são atendimentos mais experientes, que tem que entender um pouco mais de negócio, de empresa, de corporação, de comunicação interna. Geralmente as reuniões são mais complexas, tem mais gente, a gente tem mais tempo, são menos campanhas durante o ano, mas são campanhas mais pesadas, mais densas, com investimentos maiores. Então a gente tem aí também outro nível de entendimento para atendimento. Um outro exemplo, a gente tem, por exemplo, construtoras. Construtoras também têm várias peculiaridades, como quando o empreendimento vai ser lançado, tem uma série de etapas que têm que ser cumpridas, tem uma série de peças que já fazem parte daquele enxoval, daquele momento inicial de pré-lançamento, de evento com corretores, ou seja, quem já vivenciou 1, 2, 3 lançamentos de empreendimento consegue fazer isso muito mais rápido. Aí volta a questão da experiência, é importante que o atendimento já tenha passado por isso. Então é uma outra dinâmica. Atendimento, por exemplo, de contas sazonais, como eu falei do I Love Jazz, da Casa Cor, são eventos que acontecem uma vez por ano, durante um tempo estimado, só que são atendimento de evento, principalmente. Quando chega o momento do evento, ele praticamente não tem dia e horário de trabalho. Por quê? Porque evento é assim, montagem de estrutura, de equipamento acontece de noite, madrugada e por aí vai. Às vezes os fechamentos de patrocínios, de apoios acontecem muito em cima da hora, então tudo fica muito para em cima da hora, então a gente acaba tendo uma grande concentração de trabalho para um momento específico. E atendimento, por exemplo, de conta pública, que não é o caso da Filadélfia, mas eu já trabalhei com conta pública, também tem uma outra pegada. É muito diferente as coisas, as campanhas também elas não costumam ser muito frequentes, mas elas acabam que têm uma diversidade de mídia muito grande, então o atendimento acaba tendo que ajudar a entender e trabalhar em parceria com a mídia, sabendo a melhor forma de distribuir isso. Os orçamentos são maiores, então tem que se ter um cuidado muito grande em como se trabalhar com esses valores. As produções, às vezes, são produções um pouco mais complexas. E o atendimento tem que gostar, ter um pouco de afinidade com política, tem que estar muito atualizado em relação ao que está acontecendo. Então, ou seja, a gente acaba que tenta, quando o atendimento vai começar,
quando é um estagiário, quando é um trainee, entender um pouquinho o perfil do profissional. Olha, pelo tempo que ele ficou aqui, pelo que eu avaliei, ele talvez tenha uma característica melhor para isso. E a gente direciona para aquele tipo de conta. Os atendimentos que já são mais experientes, a gente já tem mais ou menos isso formatado. E é óbvio que à medida que vão aparecendo desafios, a gente vai tentando encaixar, olha, estou com uma conta aqui, você topa? Alguns a gente já sabe exatamente qual que é o perfil, a gente só encaixa naquele tipo de perfil. Mas tem sim, e é uma coisa que as agências têm que se preocupar, em tentar adequar o profissional, pegar as melhores características dele e encaixar na melhor posição. Os clientes mais complexos de atender são os que possuem menor poder de investimento, né? Menor valores para investir e esperam que o retorno seja muito alto. E clientes que investem muito, né? Porque eles têm essa mesma questão até do cliente pequeno, ele espera que ele tenha um retorno muito grande e um feedback positivo. O briefing é onde tudo pode começar bem ou terminar muito mal. E hoje talvez um dos maiores problemas que as agências têm seja na construção de briefing com o cliente. O cliente tem muita dificuldade de passar briefing correto para as agências. Às vezes a gente insiste muito em tentar definir melhor o problema, porque às vezes são nos passados briefings sem uma definição ou uma definição muito rasa do que é o problema. E aí a gente não consegue começar a trabalhar. A agência vai acabar fazendo uma série de tentativas de acertos e vai virar tentativa de acerto e erro o tempo inteiro. Então, uma coisa que eu converso muito com os atendimentos é a gente tentar fazer o briefing mais redondo possível e não entrar com o job na casa antes da gente ter a certeza de que aquele briefing está redondo. Porque depois que uma dupla, existe todo um processo de trabalho dentro da agência, depois que o atendimento ele lança o job no sistema, ele vai passar por uma operação que vai distribuir isso para a área. E, por exemplo, uma dupla de criação, quando ele pegou o job, aquela dupla parou de fazer outras coisas para fazer aquele job. Se tiver com um briefing errado, com informação faltando, é como se a gente tivesse parado uma equipe para fazer o trabalho, essa equipe de repente vai ver que o trabalho não dá para ser feito e vai interromper de novo e vai ter que se recomeçar todo um processo de receber um outro briefing, ou seja, nós perdemos muito tempo. A equipe ficou parada, tivemos já um retrabalho de briefing. Então, a importância do briefing redondinho é justamente evitar a refação, que é o maior desperdício de uma agência, é a refação. Quando a gente joga as nossas horas de trabalho fora. Como é que uma coisa que a gente costuma fazer, assim, a maioria dos briefings dentro da agência é feito pelo atendimento. O atendimento, ele que faz essa coleta inicial de informações junto ao cliente, nas reuniões de briefing e tal. Agora, dependendo da situação, se são campanhas mais complexas, são campanhas que exigem, talvez, um trabalho de pesquisa, de planejamento também muito forte, o planejamento acompanha o atendimento na formatação desse briefing. Ou depois, internamente, o planejamento ajuda a enriquecer o briefing e tem uma técnica que a gente usa em algumas situações que é um formato de briefing diferente, chama briefing criativo, que é um briefing que é um pouco diferente do briefing que o cliente nos passa, mas já é um briefing onde o planejamento já dá uma refinada e passa para a criação já alguns caminhos de insight. Ou seja, a criação já vai receber quase que um caminho de ideia. Ele fala assim, tem um veio aqui que eu posso seguir e achar uma mina de ouro. É mais ou menos facilitar um pouco o trabalho do criativo, para que ele não tenha que fazer uma busca lá atrás de informações, a bola já chega um pouquinho mais redonda. Na Itatiaia nós temos alguns materiais e alguns portfólios para poder apresentar para o cliente e mostrar para ele qual que é a melhor opção, ou qual que é o melhor programa que ele pode fazer com a gente. Nós temos os Ibops, né? Tem por programa, tem por classe, tá? Nele você tem o horário, resumo do programa, quem que é o locutor, em relação masculino, feminino e classe A, B, C, D, E. A Itatiaia hoje conta com a Itatiaia no Ponto, que é uma agência de promoção interna,
responsável por todas as ações de relacionamento que os nossos clientes demandam. Você não precisa anunciar na rádio, né, para poder fazer uma ação com a gente, tá? Pode ser customizada, aí tem valor para ação básica, não é uma piruinha comum, igual algumas rádios oferecem, ela é mais focada no cliente mesmo, chegar, conversar, entregar um material, fazer uma brincadeira, né, sempre voltada para o produto que o cliente quer mostrar. Tem vezes que o cliente não passa briefing. Então, a gente olha o tipo de produto que ele tem, igual eu estava atendendo um pessoal de baterias, então ofereci uns 3 tipos de produtos diferentes, ação lá no Mega Space, naquela Mega Quinta que tem as arrancadas, ação na loja com tipo Kinect, que aí você pode colocar um joguinho de corrida e tal. Estamos fazendo agora alguns projetos para essa área mais infantil de biscoito também. Então, a gente sempre pede um briefing, quando o cliente não tem, a gente olha o que pode fazer. A gente tem um departamento, são 3 pessoas que trabalham nesse departamento, um responsável só pela criação de projeto, execução e orçamentos, tá? A gente ajuda também, mas aquela questão de focar, entregar, fazer layout, a gente customiza os projetos também, até mesmo para o cliente ele ver aquela identificação, né, da marca dele com a ação que vai ser feita. Então, é um trabalho bem sério, já tem 5 anos que a agência existe e tem crescido bastante. E essa é a nossa tabela, tá? Nela consta tudo da rádio. Tem a história da rádio, tem a tabela, tem os programas. Aí, o Ibope que consta nele é a média anual. Aí fala de outros produtos que a Itatiaia tem, que é o site. Nós temos aplicativo para iPhone, iPad, né, que tem muita gente que baixa, às vezes do interior, quer escutar. Então, às vezes a rádio não pega, mas ela escuta pelo iPhone, pelo iPad, Samsung, Android. E a rádio ela tem passado por algumas mudanças bem positivas. O site mesmo, ele não era atualizado em tempo real. Agora ele é atualizado em tempo real. E se você curte a página no Face, você está recebendo as notícias o tempo todo. Então, praticamente, você não precisa seguir mais outros sites, igual Terra, Online e tal, para receber essas informações mais. Dentro de uma agência, eu acho que, às vezes, a gente tem uma visão um pouco errada do que é uma agência de publicidade. A gente tem uma visão que é formada na cabeça da gente por filme, por seriado, por novela, que é um lugar super cool, super divertido, onde parece uma Disneylandia, onde todo mundo tá brincando o dia inteiro e tal. Tem um pouco disso, não é tanto igual é mostrado, mas é um lugar onde a gente também rala demais. O volume de trabalho hoje de uma equipe de uma agência é muito grande. A gente costuma acaba que trabalha com uma carga horária maior do que 8 horas na maioria das vezes, para conseguir atender demandas e trabalhos de última hora e por aí vai. É um trabalho que principalmente hoje, acho que quanto mais, e isso é um paradoxo engraçado, quanto mais tecnologia a gente tem, menos prazo a gente tem para fazer as coisas, mais pressão a gente sofre. Então, talvez, principalmente para a área de atendimento, a pressão é muito grande. O atendimento ele sofre pressão de todos os lados. Ele sofre pressão da equipe interna, porque reclama que o atendimento não conseguiu prazos, e ele sofre pressão do cliente, porque reclama que os prazos, às vezes, que o atendimento está pedindo são muito, muito grandes. E em todo o restante, se uma peça não é aprovada, talvez a equipe interna cobra do atendimento por que aquilo não foi aprovado, e o cliente pode cobrar do atendimento por que você me trouxe isso, se não está de acordo com aquilo que eu estava querendo. Ou seja, é pressão para tudo quanto é lado. Eu acho que talvez a maior desvantagem do setor de atendimento seja a grande pressão que ele sofre. A vantagem e aí é óbvio, eu vou falar dos bons profissionais. Os bons profissionais, eles acabam que são profissionais que são completos. Um bom atendimento, isso já aconteceu várias vezes em várias agências que eu já trabalhei, um bom atendimento ele acaba sendo cobiçado também por outras áreas de mercado, como por exemplo empresas. A gente já teve casos aqui de atendimento que era atendimento da agência, atendendo algum cliente,
e que o atendimento se destacou tanto, se envolveu tão bem com a conta, conseguiu prestar um serviço tão bacana, que quando esse cliente precisou de uma pessoa lá dentro, ele acabou levando o atendimento para dentro da empresa. Então o atendimento ele é multidisciplinar. Essa é uma vantagem importante. Ele entende de várias áreas. Se uma empresa precisa de um gerente de comunicação, por exemplo, ele busca um atendimento. É mais fácil pegar o atendimento que pegar o criativo, que não tem a capacidade de gerir, ou essa capacidade é reduzida. Não pega um cara de planejamento que às vezes não tenha tanta facilidade na gestão de pessoas. Então acaba que o atendimento ele vira aquele jogador no time que é mais completo, que às vezes o técnico precisa colocar no meio de campo, às vezes precisa jogando um pouquinho pela direita. É o que acontece com o atendimento. Ele é um profissional mais completo e essa talvez seja uma das grandes vantagens. E o próprio mercado hoje, se a gente for olhar dentro das agências, aqui na Filadélfia, por exemplo, a gente tem em torno de 12 pessoas no atendimento. Talvez seja a área que a gente mais tem profissional. Então, talvez não, acho que certamente a área que mais contrata seria a área de atendimento. Além de agência, a gente tem oportunidades para atendimento nos veículos de comunicação, nas gráficas, nas produtoras, todo tipo de empresa que trabalha na cadeia de produção da comunicação tem profissionais de atendimento. Ou seja, eu acho que, voltando então agora para o lado da vantagem, a gente tem um leque muito maior para os atendimentos hoje como opção de trabalho. Em relação às desvantagens e vantagens de trabalhar na área comercial de atendimento, são inúmeras, mas é aquela coisa, a flexibilidade que você tem de às vezes sair para ir no médico, você também tem que ter para trabalhar à noite em um evento. E a Itatiaia participa de vários eventos, inclusive Trafalgará, lançamentos de novos pacotes, por exemplo, de Copa do Mundo, de Copa das Confederações. Então você tem que ter essa disponibilidade. É uma vantagem e uma desvantagem, né? Você também tem que ter seu tempo disponível. Se você estuda à noite, você tem que abrir mão de uma aula, perder uma prova. Mas sabe também que se você precisar de tarde no médico, você consegue dar uma fugidinha e fazer sua consulta. Também a desvantagem, a vantagem é a remuneração, porque se você trabalha legal, se você atende bem, a sua tendência é ter uma carteira legal de clientes e conseguir uma remuneração legal. Se você trabalhar pouco, ficar empurrando com a barriga, seu salário é baixo. Então a questão é uma vantagem e uma desvantagem também. Na Filadélfia hoje, a gente tem, eu citei aqui, a gente tem hoje em torno de 12 pessoas no atendimento. A estrutura o organograma do atendimento. Tem um diretor de atendimento, que sou eu. Abaixo de mim eu tenho, acho que, 4 gerentes de atendimento. São profissionais já mais experientes, que atendem contas mais complexas, com orçamentos maiores, com volume de trabalho maior. Abaixo das gerentes a gente tem atendimentos, e aí algumas sêniores e algumas júniores, e na última linha, estagiários, que é uma preocupação que a gente tem de estar sempre formando mão de obra. A ideia da agência é conseguir fazer com que as pessoas cresçam aqui dentro. Não são todos os departamentos que a gente consegue fazer isso, até pelo número de pessoas, mas o atendimento é uma área que a gente consegue fazer isso eventualmente, e tentar fazer com que as pessoas vão crescendo à medida que o tempo vai passando. Então, uma estagiária vira um atendimento, ou vira um assistente, depois vira um atendimento, depois vira uma gerente. E a maioria das pessoas que estão aqui dentro meio que passaram por essa situação de conseguir crescer no cargo. E é uma coisa natural, né, que a gente busca, de sempre então, ter uma base para ser formada e aproveitar a formação da mão de obra interna. Hoje a Itatiaia conta com 5 atendimentos comerciais, temos um gerente e cada um tem a sua carteira específica. Tá? Em épocas de férias, a gente faz uma distribuição da carteira pelo período das férias para que os clientes sejam atendidos da mesma maneira, com a mesma qualidade, não tenha problemas nas veiculações, nas promoções que são feitas.